Então eu quero fazer você pensar sobre onde você está e onde você quer chegar no contexto espiritual e no contexto da vida terrena, no contexto natural. Para tanto, eu quero fazer uma abordagem sobre a vida de um dos personagens mais brilhantes, né, da Bíblia. Dois, porque nós temos tantos. Abrão. Abrão deu origem a dois povos, né? Aos árabes e aos judeus. E alguém pode pensar, caramba, como é que isso aconteceu? Será que Deus perdeu o controle? Irmãos, tudo que acontece no mundo está debaixo do controle de Deus. Pastor, tem coisa que a gente não entende. Na minha vida acontece coisa que eu não entendo. Na sua acontece coisa que você não entende. Mas o fato da gente não entender não muda a questão de que Deus está no controle de tudo. Então, Deus chama Abrão, e ele está em Harã. Seu pai havia morrido, seu pai Tera, ou Terá, não era um homem que conhecia Deus, e Abrão está com 75 anos, instalado em Harã, muito bem instalado, com posses, com servos, com toda uma vida sendo bem vivida. Mas agora Deus apresenta-se para ele, né? O nome de Abrão significa pai exaltado. E no decurso da trajetória, que leva 25 anos até se cumprir a promessa, né, de Abraão gerar o filho da promessa, o Isaac, demora 25 anos, mas nesse inteirinho Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidão. E Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, se desprende disso aí, deixa tudo para trás e vai para o lugar, vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa, Deus dá um comando para ele, e esse comando traz no seu bojo uma promessa. Deus diz: de ti eu vou fazer uma grande nação, e vou te abençoar, e vou te engrandecer o nome. Parece uma pergunta meio imbecilizada, né? Porque eu já sei a resposta. Mas eu quero me fazer, né, se o termo não for pesado para você, um pouco imbecil, e perguntar assim: quem quer ser abençoado? Faz assim. Todo mundo, né? Aleluia. Glória a Deus. Só que Deus diz: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome. Mas Deus faz uma ressalva: se tu uma bênção. E Deus segue dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o texto segue dizendo que Abraão fez como o Senhor lhe ordenara, partiu, e ele tinha 75 anos quando isso aconteceu. Depois você lê o capítulo inteiro, lê a história de Abraão inteira, você vai ver que é algo brilhante. Mas esse texto que nós acabamos de ler tem algumas verdades para nós, e eu vou compartilhar, né, algumas verdades hoje, na primeira mensagem, na primeira parte dessa mensagem, né? A vontade de Deus é o melhor lugar. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a vontade de Deus, não raras vezes, implica autonegação, implica abnegação da nossa parte. Queridos, Abrão estava instalado num lugar maneiro. Abrão estava instalado num lugar onde ele já tinha posses, onde ele já tinha gados, onde ele já tinha serviçais. Estava tudo legal. Então, se está tudo legal, né, tem um ditado aí no futebol que diz que time que está ganhando não se mexe. Pois é. Mas aqui o time está ganhando, mas o técnico não é o João Santana, o técnico não é o Vanderlei Luxemburgo. Pode ter muito técnico bom de futebol aí que às vezes não mexe no time quando está ganhando, porque abraça essa premissa. Todavia, o técnico aqui se chama Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Ele diz: Abraão, está tudo certo, o time está ganhando, mas eu vou mexer no time.
E eu estou dizendo para você sair da sua zona de conforto, sair do seu lugar, sair do meio da sua parentela, deixar tudo para trás, porque o que eu vou fazer na tua vida é coisa tremenda, é coisa grandiosa, é coisa portentosa, é coisa que você não pode imaginar. Queridos, eu fico pensando no Abraão, né, o Abrão, e ele fica, meu Deus, será que eu vou, não vou? O cara entra em crise. Para onde que eu vou? Nem sabe. Mas ele resolve ir. E aí o que acontece? Deus respalda a fé de Abraão. É importante ressaltar que o pai da fé, como é conhecido, ele teve crise de fé. Queridos, crise faz parte da humanidade. Às vezes a gente entra em crise e a nossa crise gera uma segunda crise. Porque a gente pensa, meu Deus, eu sou da fé, eu sou crente, eu sou de Deus e eu estou em crise. Você está em crise porque você é ser humano. Às vezes Deus fala uma coisa com você e você fica naquela, será que eu faço, será que eu não faço? E você precisa às vezes provar a Deus, pedir um sinal, pedir uma resposta. Mas uma coisa é certa, você precisa abnegar da sua própria vontade, você precisa sair da zona de conforto, você precisa obedecer a Deus, porque obedecer a Deus produz a vontade de Deus na nossa vida, e a vontade de Deus é o melhor lugar para nós nos estabelecermos. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque Abraão saiu de Harã, porque Abraão peregrinou 25 anos até gerar o Isaac. Queridos, ele enfrentou um monte de coisa, ele enfrentou um monte de percalços. Deus não trabalha com coisas fáceis, né? Tem muita gente se encantando aí com coisa fácil e tomando na cabeça, né? Venha ganhar dinheiro fácil aqui. Irmãos, não existe esse negócio de fácil. Fácil é utopia. A gente precisa ganhar dinheiro? Precisa. Como é que a gente ganha dinheiro? Trabalhando e duro. Aí o cara entra em pirâmide, o cara entra em não sei o que lá mais, querendo facilidade. E o evangelho, irmãos, não é um evangelho de facilidade. Jesus não disse que seria fácil. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Do grego tríplices. No mundo vocês vão ser premidos, vocês vão ser rechaçados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês serão confrontados. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a grande questão é que Abraão abnega. Talvez ele quisesse ficar na sua zona de conforto. Mas Deus diz, sai. E ele pega as coisas e sai. E isso resulta na bênção de Deus sobre a vida dele e no cumprimento de uma promessa tremenda anos depois. Eu quero dizer para você, talvez você esteja no Evangelho, iniciando uma jornada, e você esteja pensando, será que vale a pena? Eu estou vendo tanta gente aí vivendo, fazendo tanta coisa errada, desobedecendo a Deus, vivendo sem princípio, vivendo longe de Deus, e eu estou vendo esse cara avançando, enquanto eu estou estagnado. Querido, isso é uma mentira do diabo, sabe por quê? Porque quando Deus permite nós passarmos pelos vales, pelas necessidades, quando Deus permite nós enfrentarmos o deserto, Deus está provando a nossa fé, Deus está nos preparando para que nós cheguemos no lugar que Ele preparou para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Queridos, isso se aplica à nossa vida terrena e à nossa vida espiritual ainda mais. Porque a gente espera de Deus na terra, mas espera muito mais na eternidade. Porque a Bíblia diz, se nós esperarmos de Deus somente nesse plano, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então eu quero dizer para você, nessa noite, você está num determinado lugar na sua vida. Você precisa projetar, você precisa sonhar, você precisa ter metas para você lutar, para você prosseguir e chegar nessa meta, e chegar nesse patamar
almejado. Mas isso demanda esforço, isso demanda dedicação, isso demanda engajamento. E no plano espiritual, nós estamos vivendo nessa terra. A vida está difícil, não está, irmãos? Está difícil para você? Ou só para mim? Quem está achando que a vida está difícil? Ontem eu estava chegando em casa, ia dar uma passada na casa da minha mãe, e alguém me liga: pastor, o senhor está por onde? Falei: estou aqui chegando no Clube Andê. Acabaram de matar um cidadão aí na rua do teu pai. Aí eu, meia volta, vou ver. Quando eu passei, tinha vários carros da Polícia Civil, carro da Polícia Militar. Não sei ao certo o que aconteceu, deve ter saído na mídia, mas eu não fui apurar. Parece que foi a priori um latrocínio, mas parece que foi uma execução, levaram o carro para caracterizar um latrocínio, né? Enfim, e a gente olha essas coisas, a gente anda na rua, anda na insegurança, a gente anda preocupado, e aí ouve-se falar de crise econômica, a crise está instalada, e o governo, e tantas coisas, e aí a gente pensa: meu Deus, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: no meio da crise, Deus vai te abençoar nesse plano. Projete, sonhe, faça a sua parte, trabalhe arduamente, porque Deus vai te levar a lugares que você talvez não possa imaginar. E no plano espiritual, queridos, o que Deus tem preparado para nós, os ateus não acreditam em céu, não acreditam em inferno, os ateus não acreditam em Deus, não acreditam em processo de regeneração, não acreditam em santidade, não acreditam em nada disso. Mas eu não estou nem aí para quem é ateu. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus. Eu sinto a presença de Deus, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele está ministrando corações aqui, através dessa palavra. E o que Deus tem preparado para nós, queridos, é uma eternidade de gozo, é uma eternidade de glória, onde todas essas coisas que a gente vive aqui já não mais vai acontecer. Então a gente precisa se focar na nossa vida terrena, naquilo que a gente tem que fazer em termos da nossa vida terrena, projetar, trabalhar, sonhar, acreditar, trabalhar o seu próprio ser, fazer autoanálises, autocríticas dos seus erros, dos seus acertos, procurar melhorar e prosseguir avançando na terra, mas pensando na eternidade, porque Jesus vai voltar, meus irmãos. Eu tive um encontro em São Paulo com um rabino ortodoxo, e é interessante, né? Eu não estou falando de ecumenismo, mas eu estou falando de diálogo interreligioso. Se eu tiver que conversar com o pai de santo, eu vou conversar com ele, né? Normal. Se eu tiver que conversar com um budista, com um líder budista, com o líder como é que é o nome dessa igreja? Dos mormons, eu vou conversar com ele na moral. Nós somos pessoas. E quando a gente entende que a gente é de Deus, a gente entende que o outro que tem uma outra religião, ele não é inferior a nós. É nosso pai, é nosso semelhante. E aí eu tive contato com o rabino, e obviamente eu conheço um pouco de judaísmo ortodoxo, e aí eu comecei a perguntar a ele para entender algumas coisas, né? E eu falei: e aí, vocês só leem mesmo a Torá, o Novo Testamento, zero, né? O Novo Testamento não existe. Falei: tá tranquilo. E Jesus? Jesus foi um falso Messias. E o Messias que vocês esperam? Esse Messias vai mudar toda a realidade do mundo. O que me leva a crer que, pelo que a gente olha no Novo Testamento, que a Bíblia fala de anticristo, né? Quando você olha as questões apocalípticas, eles vão acreditar no anticristo. Não é isso, reverendo? Aí eu fiz uma pergunta que não quer calar, para ele pensar. Eu falei: vem cá, mas e Paulo? Porque Paulo era um judeu ortodoxo e daqueles de linha dura. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores catedráticos de Torá e de judaísmo. Aí quando eu perguntei a ele sobre Paulo, ele disse assim: não conheço Paulo. Eu falei: então tá beleza, estamos juntos. Aí tirei uma foto com ele, abracei ele, né? E o povo judeu, querido, de fato é um povo
diferente. Deus escolheu. Por que Deus escolheu Israel? Não sei. Os caras já venceram a Guerra dos 6 Dias. Na década de... Eu nem lembro quando foi essa guerra. 60, década de 60? Não lembro. Depois você pesquisa lá. Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel venceu cerca de... Também não me recordo quantos, mas uma média de 6 a 8 países. E só país pesado. Como é que eles venceram? Deus. Deus usou uma judia americana chamada Golda Meir, que enviou para Israel toda sorte de material bélico, e em 6 dias a guerra se encerrou. Mas não foi o material bélico, não foi Golda Meir, foi a mão de Deus. Foi a mão do Eterno. Então, querido, eu quero dizer para você, à luz dessa palavra, a vontade de Deus implica a abnegação da nossa parte. Abnegue. Renuncie. Sabe, às vezes a gente entra em demanda e a gente não quer abrir mão, a gente não quer, a gente só quer estar certo, a gente só quer ter razão. As relações humanas estão muito difíceis por causa disso. E a gente não se coloca no lugar do outro. Se a gente se colocasse mais no lugar do outro, a gente teria um pouco mais de sensibilidade. Por que o outro agiu assim? Hoje eu estava pensando algumas coisas, e eu penso que no foco de tensão, a melhor coisa que tem é a gente ficar calado, não falar nada. Sabe por quê? Porque senão a gente fere e é ferido, e relações são quebradas. E não raras vezes a gente não tem coragem de ir lá e pedir perdão, de ir lá e restabelecer a comunhão. E o troço fica arranhado. Às vezes um mal entendido tão bobo, tão tolo, tão besta. Eu estava lendo hoje um livro que fala de quando os homens trouxeram a mulher adúltera para Jesus. Trouxeram e disseram: Senhor, essa mulher foi prega em flagrante adultério. A lei manda apedrejar. O que a gente faz? Qual foi a resposta de Jesus? Errado. A primeira resposta de Jesus, eu também fui pego nisso aí. A primeira resposta de Jesus foi o silêncio. Escreveu na areia. É verdade ou não é? Eu também, uma pegadinha, mas eu também caí nela. E ele estava escrevendo na areia, não sei o quê. Talvez assim, você é fulano, tu já andou nessa terra aí, e estava querendo apedrejar. Isso não está na Bíblia não, tá, irmão? Eu estou conjecturando. Você faz tanta coisa errada, como é que você quer apedrejar a mulher, tirar a mulher do cenário? Ela precisa de cuidado, precisa de ser tratada. E aí Augusto Cury estava dizendo, eles não tiveram sensibilidade para pensar, para se colocar no lugar daquela mulher, que quantos choros ela viveu. Não que justifique, amor, não justifica. Ela falhou. Mas é a ferro e fogo, tem que matar. E se fosse seu filho? E se fosse você? Por isso que Jesus disse, assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Aí em seguida Jesus já calmo, porque Jesus também tinha uns rompantes, irmão, de virar a mesa, né? Aí ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí foi saindo um por um. Resolveu um conflito, mas como é que ele resolveu? Na paz, na tranquilidade, escrevendo na areia. Irmãos, eu preciso aprender a escrever na areia. Quantos confessam preciso aprender a escrever na areia? O Espírito Santo está aqui para nos habilitar para escrever na areia. Oh, aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Querido, Deus não está à procura de pessoas perfeitas, não. Tem gente que fala assim, não vou para a igreja porque eu não sou perfeito. Meu amigo, tem alguém perfeito aqui? Tem alguém que não erra? É isso que eu falo. Se você quiser vir perfeito, então você é o primeiro a meter o pé. Eu, Sidão e companhia. Vai ficar vazia a igreja.
Aqui é o pronto-socorro, irmãos, aqui é o lugar de tratar. Eu sou um ser em aprimoramento. Quantos são os seres em aprimoramento? Amém. Então, querido, trabalhe as suas emoções, deixe Deus trabalhar as suas emoções, deixe Deus mexer nas suas emoções e abnegue. Jesus parecia um bobão, não é? O cara está na cruz de pendurado, os caras empurrando lança, empurrando coroa de espinho. Às vezes eu falo isso para os outros, irmão, porque às vezes eu consigo escrever na areia. Aí Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Os caras sabiam o que estavam fazendo, irmão. Estavam crucificando o Messias, estavam empurrando a lança. Só que Jesus teve uma visão holística, cabal da coisa. Jesus está na cruz e ele está pensando: esses soldados, eles são hostilizados pelo Império Romano. Os caras são mandados e quando falham eles morrem. Pastor, era assim, era. Aqueles que estavam lá no sepulcro quando Jesus ressuscitou, eles mentiram, porque receberam dinheiro, porque eles iam ser sentenciados. Irmãos, nós seres humanos somos capazes de qualquer coisa. Eu já fiz essa pergunta aqui numa outra reunião. Quantos aqui acham que não são capazes de cometer um homicídio? Você acha que você não é capaz de matar? Levanta a mão aí. Pode ser sincero, irmão. Se você acha que você não é capaz de matar. Sandra, você não é capaz de matar? Ok. Tem mais alguém que acha que não é capaz de matar? Vou falar uma coisa pesada aqui, mas eu preciso falar para você entender isso. Se você chegar na sua casa, tiver humilhante, de costas para você, estuprando a sua filha, aí muda a coisa, né? Muda ou não muda? Muda, irmãos. Muda. A gente não se conhece. E aí eu quero encorajar você a se conhecer. E a conhecer o outro. A gente precisa conhecer a nossa subjetividade. A gente anda num ativismo tão grande. A gente vive de um lado para o outro. A gente vive agitado, fazendo tantas coisas. E às vezes a gente perde o controle das coisas que está fazendo. E a gente está fazendo tudo, mas não está fazendo nada. Ouça Deus. Sai do lugar que você está, do conforto. E vai para o lugar que Deus está te dirigindo, está te guiando. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida no nome de Jesus. Segunda verdade. A insegurança da vontade de Deus é mais segura que a segurança humana. A insegurança, aspas, da vontade de Deus é mais segura que a segurança humana. Deus diz: sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, isso aparentemente é uma insegurança. Imagina você estar estabelecido numa casa própria com seus filhos, com a sua família, e Deus diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Larga tudo aí. Parece coisa de louco. E tem gente que chama a gente de louco. Eu não sei se você está em alguma demanda, se você está vivendo alguma coisa. Querido, amargue o prejuízo. Seja bobo. Tem um ditado aí que diz que o mundo é dos espertos. Escute uma coisa. Existe uma lei chamada lei do retorno. O bem que a gente faz, a gente vai colher. E o mal que a gente faz, a gente vai colher também. Se alguém tem feito mal para você,
É muito difícil a gente lidar com injustiça, com calúnia, né? A vontade que dá é chegar de voadora. É ou não é? Você está lá no trabalho, você está vendo que o cara está, ô parceirão, show de bola, irmão. Vamos tomar um café junto, vou pagar teu café hoje. Vem tomar um café comigo, tá comigo. Pede aí misto quente, suco, pá. Só que ele vai lá no chefe, nas tuas costas, e fala assim, aí, pô, tu não sabe da maior, rapaz, fulano está desviando recurso, está metendo nota, está não sei o quê, não tem nada disso, é calúnia. Quantos já sofreram uma calúnia aí? É sinistro, né, irmão? O bagulho é frenético, é doido, é ruim demais. Só que são nessas horas que você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é, isso não vai te atingir. Quando você toma uma volta, vontade que dá é lá arrombar o portão do cara e não vai me pagar não. Quando já tomaram uma volta aqui? É chutar a porta e fazer igual a agiota. Pé no portão, vou levar tudo, televisão, filho, o que tiver, vou vender até o bonequinho. Não dá vontade de fazer isso, irmão? Sim ou não? É verdade ou não é? Só que não é isso que Deus quer que a gente faça. Então, a gente precisa controlar as emoções no foco de tensão. É isso que Deus espera de nós. Sair no prejuízo, porque Deus tem mais para nós. Algumas pessoas falam assim às vezes, poxa, pastor, o senhor é bobo. Eu falei, eu sou bobo mesmo. Jesus era bobo também. Às vezes eu não consigo ser bobo não, irmãos. Às vezes eu chego dando voadora, mas é ruim pra caramba. Depois a gente se arrepende, Deus pega a gente no laço, né? Acontece isso com você também ou só comigo? Acontece, né? A insegurança da vontade de Deus é mais segura que a segurança humana. Querido, não confie no seu próprio braço. Não faça do seu jeito, da sua vontade. Sabe, quando eu era adolescente, entrando para a juventude, eu era metido a malandro, né? Novo, entrei para a Marinha, aí comecei a ver um monte de coisa errada lá, sistema completamente corrompido, e uma idiosincrasia muito hostil, não pode pensar. Aí eu comecei a bater de frente. Aí o que acontece? Sol nascendo quadrado. O militarismo é assim, irmão. Às vezes era troco de bobagem. Sabe, o adolescente, ele pensa que sabe tudo. O cara começa a atingir 15, 16, 17, 18 anos. Ele acha que sabe tudo, não sabe nada. Eu estou com 40 anos, irmão, não sei nada. Estou aprendendo. Estou pedindo a Deus para me melhorar. Aí você vê um moleque de 15 anos, às vezes você vai dar um conselho, é um moleque que vem numa arrogância, parece que sabe tudo. Aí o que acontece? Quebra a cara. Eu aprendi assim, quebrando a cara. Aprendi alguma coisa quebrando a cara. Quebrando a cara. E é ruim aprender quebrando a cara. É verdade ou não é? Quantos já aprenderam alguma coisa aqui quebrando a cara? Aí, é ruim ou não é? Então, queridos, a nossa segurança humana é falha. Mas a insegurança aparente da vontade de Deus, ela é segura de verdade. Deus está com você nesse processo. Esteja na vontade dEle. Se alguém te oferecer coisa errada, não vá. Ah, pastor, mas isso vai gerar segurança. Se não for um dinheiro lícito, se não for uma coisa lícita, sai fora, meu irmão, no nome de Jesus. E deixe Deus te conduzir, porque o pão não vai faltar na tua mesa. Vai haver subsistência no nome de Jesus. Pastor, mas eu estou no deserto. No deserto Deus vai ser o provedor, para a glória, louvor e honra do nome dEle. Terceira e última verdade dessa primeira parte dessa palavra. Deus tem um lugar preparado para nós. Precisamos ser preparados ou forjados para estar lá.
Sabe, eu perguntei aqui, quem quer ser abençoado? Unanimemente, a resposta é aquela que eu já sabia, todo mundo. Quantos querem um bom emprego? Quantos querem uma condição social melhor? Quantos querem chegar num lugar de honra? Quantos querem a bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua família, a estabilidade? Todo mundo. Quantos querem chegar no céu, na eternidade? Todo mundo. Para tanto, a gente precisa entender que Deus já preparou esse lugar. O lugar de honra no teu trabalho. Teu chefe está te pisando, está te humilhando. Querido, já passei por isso. E muito. Você está chorando porque tem gente te humilhando. Querido, Deus está te preparando para o lugar que Ele vai te colocar. Você está se sentindo premido, impotente. É na sua impotência que Deus vai agir. O lugar está preparado para você. E você não vai precisar cantar hino de vingança, não. Você vai só glorificar a Deus e vai engrandecer o nome de Deus, abençoando esse que te perseguiu. Irmãos, é lindo quando a gente vê, eu já passei por isso, pessoa articulando, e armando, e tramando, e botando a perna para tu cair, para assumir o lugar que é teu. Aí todas as orquestrações que ele faz, Deus desbarata tudo. Aí você é posto no lugar. E ele fica sentado, só olhando, só observando. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente é fiel a Deus, ninguém pode roubar ou tomar aquilo que é nosso. A gente só precisa aprender que o lugar está preparado. E as dificuldades que a gente enfrenta é porque Deus está forjando em nós um caráter. Deus está forjando em nós uma personalidade. Deus está forjando em nós algo diferenciado para que nós possamos estar naquele lugar. Você lembra de José? Tinha 17 anos, sonhou os sonhos de Deus. E o sonho foi para ele uma calamidade, porque o seu pai não acreditou, sua mãe também não, seus irmãos o venderam, ele foi vendido como escravo, foi parar num palácio, depois caluniado pela mulher do seu patrão, que queria assediá-lo, mas ele não aceitou, ele disse não, parou numa masmorra. Na masmorra ele interpreta o sonho de 2 serviçais do faraó, um morre, um é voltado para a sua atividade, é solto e restituído à função. Ninguém lembra dele, todo mundo esqueceu dele, ele passa anos preso. Escute isso, na cadeia, a Bíblia diz que ele se destacava entre seus pares, tinha uma bênção, de modo que ele se tornou o chefe da carceragem. Ele podia estar amargurado porque estava preso, ele poderia se achar uma vítima porque ele for injustiçado. Queridos, a dor da injustiça é cruel. Quem já sofreu aqui uma injustiça séria? Olha aí. Talvez você esteja preso nesse tempo, querido. Você esteja preso aí nessa injustiça. Eu quero dizer para você que quando nós somos injustiçados, Deus é a nossa justiça. Eu não sei se eu contei isso aqui. Se contei, vou contar de novo. Nessa última viagem que fiz, nessa última e primeira, né? Nem sei se eu vou de novo. Que eu fiz para a América, fui lá lançar o livro. Eu tive em 3 estados, e num dos estados que tive, encontrei num jantar de autoridades navais, eu sou militar da Marinha, de patente baixa, né? E eu estava lá, no meio de muitas autoridades, e quando eu olhei, né, estava comendo aquelas iguarias, né? Botei um terno arrumado, botei a bandeirinha aqui, Brasil, Estados Unidos, cruzadinha, né? Parecia até alguém importante. Aí estou lá comendo um negocinho e tal, bebendo uma Coca-Cola, um suquinho, cheio de almirante, cheio daquelas autoridades. De repente, eu olhei, tinha lá um comandante, um capitão de mar e guerra, que no exército e na aeronáutica, coronel. Equiparação.
quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele me paquerou, tipo, conheço esse cara. 20 anos haviam se passado. E eu lembrava o nome dele. Eu queria agradecer ao senhor tudo que o senhor fez comigo na Marinha. Eu não sei se ele entendeu que foi de mal, né? Mas eu queria agradecer ao senhor, de coração, aqui perto da sua esposa. Poxa, seu marido é uma benção. Queria agradecer ao senhor tudo que o senhor fez comigo, porque se eu sou o que sou hoje e estou onde estou hoje, é porque o senhor me motivou. Quantos estão entendendo? Mas sabe por que Deus faz isso, irmãos? Para mostrar que Ele tem propósito para a nossa vida que a gente nem compreende. E eu podia chegar lá e hostilizar Ele. Se fosse naquele tempo, há 20 anos atrás, eu estivesse na posição daquela, eu ia falar, meu amigo, não te conheço como nada, você não sei o que lá. Eu já falei isso para alguns comandantes. E esculachar ele na frente de quem tivesse. Só que eu fui cortês com ele, fui gentil com ele, me chamou para tomar café. Só não tomei café porque meu voo era no dia seguinte. Senão eu ia lá tomar um café com ele. Querido, Deus tem um lugar preparado para você. Você está sendo forjado. Essa crise que você está enfrentando, essa perseguição, essa dificuldade. Eu sei que Deus está ministrando corações aqui. É para você chegar no lugar que Deus preparou para você. Então não desista, avance. Onde você quer chegar, você pode, sobretudo porque Deus vai com você no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor por ela? Aleluia!